Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula desse evento super especial, que é o terceiro Congresso Internacional Online de Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. É um grande prazer, mais um ano, estar participando desse evento que é tão importante, tão representativo para a gente da cirurgia. Então, gosto que vocês estejam presentes, que vocês participem bastante aqui das aulas e também é um grande prazer e obrigada pelo convite, mais uma vez, da Anclivepa São Paulo, por poder contribuir aqui com um tema tão relevante quanto esse, tá? Quando me convidaram para escolher um tema, eu pensei bastante sobre falar alguma coisa que é corriqueira, que faz parte do dia a dia dos cirurgiões gerais, mas que também já traz para a gente uma nova visão, novas possibilidades e tudo aquilo que a gente pode repensar dentro da nossa conduta cirúrgica, ok? Então, o tema escolhido para conversar com vocês nesse evento foi a respeito de quais são as possibilidades reconstrutivas, principalmente, que a gente tem quando as amputações não são desejáveis, né? Quando a gente quer evitar as amputações de membros em pequenos animais. Antes da gente começar com a nossa aula propriamente dita, eu gosto sempre de deixar o meu contato para, se por acaso vocês quiserem, né, mandar dúvidas posteriormente ao evento, quiserem, né, interagir, mandar algum caso para que a gente possa conversar. Vai ser sempre um prazer conhecê-los um pouco mais e também fazer parte dessa comunidade cirúrgica que a gente forma. Então, fiquem à vontade para estarem presentes e, lógico, né, a gente sempre convida para que vocês façam parte da nossa comunidade da cirurgia Anclivepa. Hoje a gente compõe aqui um núcleo que é atuante em diversas frentes quando se trata de cirurgia geral na Anclivepa São Paulo. Então também fiquem à vontade para acompanhar um pouquinho, não só do nosso dia a dia, mas também de tudo que a gente oferece com relação a cursos, com relação à preparação e treinamento de médicos veterinários cirurgiões por todo o Brasil. E claro, né, a nossa casinha aqui, nosso polo de estudos, que é a Anclivepa São Paulo, aqui na Zona Leste de São Paulo, no Tatuapé. Para quem não conhece, esse é o nosso prédio central. Fica também um convite para que você venha aqui conhecer, tendo a oportunidade, nos procure para que você possa vir conhecer a Anclivepa São Paulo, o hospital público que funciona aqui também, e toda a infraestrutura de laboratórios e dos cursos que são oferecidos nessa unidade, certo? Gente, trazendo aqui um pouco, então, o nosso tema de hoje, tá? Quando a gente fala sobre amputações em pequenos animais, é inegável que existem muitas situações onde é benéfico, né? Onde essa indicação cirúrgica traz mais qualidade de vida, traz mais sobrevida para esse paciente, né? Mais tempo de sobrevida. Isso é indiscutível, tá? Então, a gente já sabe que as amputações muitas vezes são eventos desejáveis, apesar de serem procedimentos mutiladores, apesar de a gente ter muitas vezes resistência por parte dos responsáveis. Eu acho que não resta dúvida de que em muitos cenários ela traz benefícios para os nossos pacientes, tá? A grande pergunta, né, nosso grande questionamento e aquelas situações onde a amputação não é necessariamente a nossa melhor alternativa, tá? Não simplesmente por não querer tirar o membro, não apenas por uma questão sentimental, eu digo. Mas nós temos algumas situações onde as amputações podem, ao invés de trazer benefício, ao invés de trazer qualidade de vida, elas podem, por outro lado, piorar a condição desse nosso paciente, tá? Então, animais que têm condições de sobrepeso importante, pacientes que têm doenças articulares, né, já de uma fase mais avançada, e aí fica um destaque para os nossos pacientes idosos, tá, ok? Raças gigantes, né, e aí principalmente se a gente levar em consideração membros torácicos, que é onde eles têm uma sustentação de quase 70% desse peso e até mesmo o impulso, né, para a passada, para a marcha desses animais, ela é bastante importante com relação aos membros torácicos.
ou então aqueles pacientes que têm afecções neurológicas, não neurológicas como está escrito, mas neurológicas, tá? Então, pacientes que têm epilepsia, pacientes então que já são mais idosos, que já têm, né, aquelas condições de andar em círculo, já tem toda aquela situação onde as doenças neurológicas já são mais presentes. São apenas algumas das condições que a gente pode citar onde uma amputação não é vista como a nossa melhor alternativa, tá? Onde ela pode sim trazer uma sobrevida, uma qualidade de vida inferior para esses nossos pacientes, e aí nos traz numa situação onde, poxa, então eu preciso pensar em alternativas, eu preciso ter alternativas naquelas situações onde a amputação não é desejada, certo? E não só isso, né? Apesar de a maioria dos pacientes terem um pós-operatório onde é satisfatório, onde eles conseguem ter uma mobilidade satisfatória, a gente não pode ignorar os estudos que trazem a importância do desenvolvimento de dor crônica, de dor neuropática nesses pacientes no pós-operatório, tá? Já se sabe que esses dados são muito subdiagnosticados, a gente já sabe que isso muitas vezes passa despercebido, a gente tem pacientes que adquirem comportamento, por exemplo, de automutilação, pacientes que se tornam mais agressivos, e tudo isso ligados ali ao desenvolvimento da dor crônica em pós-operatório de procedimentos de amputação. E fica uma ressalva para os pacientes felinos, que são aqueles que muitas vezes têm a sintomatologia, que têm esses sinais muito mais subdiagnosticados, até porque eles têm ali as alterações comportamentais muitas vezes manifestadas de formas que é difícil a gente fazer essa correlação com o pós-operatório da amputação, tá? Então, da mesma forma, a gente tem já trabalhos recentes, né, desses últimos 5 anos, que tentam definir, que tentam trazer pra gente a formação de uma escala onde a gente possa quantificar, onde a gente possa definir como e quanto acontecem esses sinais de dor crônica e dor neuropática de amputação, principalmente em cães, que são aí materiais de estudos um pouco mais presentes, tá ok? E aí, claro, né, gente, não tem como falar sobre técnicas alternativas às amputações sem citar elas, né, as cirurgias reconstrutivas. Isso já melhorou muito na última década, eu posso dizer, tá? Então, há 10, 15 anos atrás, fazíamos muito mais amputações porque não havia tão presente no nosso dia a dia técnicas reconstrutivas bem estabelecidas para que elas pudessem ser ali uma alternativa às amputações, tá? E paralelamente a isso, da mesma forma como a cirurgia reconstrutiva tem se desenvolvido muito no cenário veterinário, também a oncologia, da mesma forma, tem trazido pra gente um melhor panorama onde a gente pode trabalhar com margens mais seguras, onde a gente pode optar por reconstrução ao invés de amputação, cientes do que a gente está fazendo ali, tá? Então, a cirurgia reconstrutiva, ela é realmente a chave que a gente tem aqui para poder iniciar o nosso estudo de alternativas, certo? O que eu tenho de possibilidades dentro da cirurgia reconstrutiva? Existem os retalhos, né, que podem trazer pra gente uma variabilidade de técnicas bastante interessantes, e também os enxertos, né? Os enxertos também vêm cada vez mais ganhando a notoriedade dentro das cirurgias reconstrutivas como uma possibilidade viável aí para manter os membros viáveis nos pacientes, tá? Dentro dos retalhos, o que eu tenho de possibilidade? Os retalhos de padrão subdérmico e também os retalhos de padrão axial. Então a gente vai dar uma olhadinha e quais são essas possibilidades, as principais possibilidades que eu tenho para poder manter o membro desses pacientes, começando pelo retalho de padrão subdérmico, né? Ele que muitas vezes é um procedimento mais simples, né? De mais fácil e rápida execução durante ali o procedimento cirúrgico. Isso porque ele me exige um planejamento menor, vamos dizer assim, né? Eu tenho apenas que realmente recrutar o tecido adjacente para recobrir um defeito cutâneo, tá? Um defeito gerado, por exemplo, pela excisão de uma neoformação.
E eles são irrigados apenas ali por esse plexo subdérmico, né? Então é uma malha vascular que acontece na região subdérmica. São vasos que são mais delgados, são vasos que, apesar de ter ali uma área de cobertura bastante ampla, são vasos que eles têm uma potência ali, né, de vascularização bem mais sutil, né? Isso quer dizer que a taxa de sucesso desses retalhos, ela pode ser um pouco menor se, porventura, eu não conseguir fazer a preservação tão bem feita desses pequenos vasos, tá? Existem algumas possibilidades, né, de rotação, retalhos de avanço. Normalmente, para membros, a gente utiliza bastante, né, os retalhos de avanço uni ou bipediculados, mas considerando, por exemplo, membros pélvicos, eu consigo muitas vezes, na região da pré-inguinal, fazer uma espécie de retalho de rotação ali, também super funciona, tá? Mas os retalhos de padrão subdérmico não são os mais presentes pra gente na hora de fazer o planejamento bem feito de uma técnica reconstrutiva para fazer a manutenção ali de um membro, tá? O que a gente mais utiliza, aí sim, são os retalhos de padrão axial, tá? O que a gente pode dizer com relação a isso? Esses fragmentos, né, essas porções cutâneas, que são irrigadas por uma artéria e uma veia cutânea direta, eles estão em porções pré-determinadas ali na superfície corpórea, na superfície cutânea dos cães e dos gatos, tá? E uma vez mapeado, ele consegue nos dar possibilidades de retalhos que são muito mais bem perfundidos. Então, a taxa de sucesso tende a ser melhor, tende a ser maior quando eu faço uma técnica bem executada, com uma base bastante ampla, com uma manipulação mais delicada, tá? Mas, por outro lado, eu preciso de planejamento, tá? Eu preciso saber exatamente onde estão essas minhas artérias para entender se aquele meu retalho, se aquele fragmento cutâneo é capaz de recobrir a área ali que foi desprovida de pele por conta da excisão de formação, e também entender qual que é a distância, né? Qual vai ser o comprimento desse meu retalho? A gente sabe que quanto mais longo for um retalho, maior é a chance de a gente não ter sucesso. Então, tem todo esse planejamento que a gente necessita fazer ainda no pré-operatório, tá? Vou trazer agora para vocês alguns exemplos do dia a dia, tá? Principalmente daqui do Hospital Público da Ancleveva São Paulo, onde foram empregadas essas técnicas de reconstrução de padrão axial justamente para fazer manutenção de membros, tá? Então, são todos pacientes que tinham uma condição onde a amputação ou era contraindicada ou então ela não era a melhor alternativa para esse paciente. Como, por exemplo, esse animal que tinha uma neoplasia que era cutânea, tá? Então, apesar de não ser uma neoplasia de esqueleto, né, de porção óssea, quando a gente ia considerar ali, né, área profunda, então a gente acreditava que se fosse necessário retirar essa formação com a margem profunda que precisasse ali, né, chegar até a base óssea, seria necessário ali a amputação. Não era o caso desse paciente, tá? Então a gente conseguia programar um retalho de padrão axial ali. Então foi delimitado a área cirúrgica, né, a área da formação, para posteriormente delimitar a área de margem de segurança e então foi escolhido para esse paciente um retalho de padrão axial de artéria torácica lateral, tá? É um vaso que parte ali da porção caudal do membro torácico e ele corre em direção ali entre a primeira e segunda mama desses pacientes. É um retalho muito legal que consegue fazer esse reposicionamento para a região ali do cotovelo sem gerar tensão, sem gerar limitação do movimento do membro torácico desses pacientes, tá? Então, aqui, o planejamento, né? Então, lembrando que a gente tanto faz um planejamento considerando a extensão desse retalho, mas também tentando manter uma base mais ampla possível, porque afinal de contas é onde eu tenho a origem desse plexo vascular, e de forma que eu consiga chegar até a área onde foi feita a excisão de formação, sem girar tanto, sem fazer ali uma angulação tão grande nessa base vascular, para justamente não gerar uma isquemia, tá?
tá? E aqui o pós-operatório imediato, né? Então a gente consegue ver tanto ali na região cervical a área de linfadenectomia, né? Feita a retirada de linfonodos cervicais superficiais profundos e também a região de sutura, né? Então, tanto a sutura do leito doador, de onde esse fragmento cutâneo, né, foi transposto, foi recrutado, e a região ali do cotovelo, onde a gente tem tranquilamente tanto a sobreposição ali, né, a oclusão da área onde anteriormente estava exposta, mas também não conseguimos observar nenhuma área de grande tração, não vemos ali nada repuxado. Então, é um paciente que consegue deambular tranquilamente no pós-operatório, tá? O que mais que a gente tem aqui de possibilidades, né? Quando eu tenho alguma lesão que agora é na face interna de membro pélvico, tá? Então, trazendo aqui agora, ao invés de ser uma neoplasia, uma lesão traumática, um paciente que é vítima de atropelamento. É claro, gente, que sempre existe a possibilidade de fazer o tratamento dessa ferida para fechamento em segunda intenção, né? Então, esperar ali toda a cicatrização. Mas, além disso demandar muito tempo, muito custo, isso causar mais debilidade desse paciente, né? Considerando ali toda a questão de qualidade de vida desse animal, existe também o nosso grande desafio de ser uma região de grande movimentação, tá? Então, esperar que isso cicatrize por segunda intenção é admitir que a retração cicatricial vai reduzir a mobilidade, né? A extensão e a flexão desse membro pélvico, tá? Então, para isso, existe a possibilidade da gente utilizar os flaps de retalho de artéria epigástrica superficial caudal. E claro, né, mais uma vez, é preciso sempre entender qual é a extensão dessa lesão, entender qual que é, né, a integridade dessa cadeia mamária, né? Então, obviamente, não pode ser um paciente que, por exemplo, tenha neoplasias mamárias, né, sempre orientado, sempre indicado, caso esse paciente ainda não seja castrado, realizar a ovariesterectomia desse animal para evitar, né, futuras gestações, evitar ali que essas mamas ectópicas sejam lactantes depois. Então, existem alguns cuidados ali, algumas limitações dessa técnica, mas é um tipo ali de técnica que dá muito certo, tá? Considerando esse paciente específico, tá? Lógico que foi realizado anteriormente o tratamento dessa ferida, tá? Então, não dá pra gente programar o fechamento por um flap, né, em cima daquela área necrótica, em cima de uma ferida super contaminada. Então, logicamente que primeiro foi feito o tratamento desta ferida para gerar uma região de granulação satisfatória, para aí sim esse leito receptor poder receber ali a técnica cirúrgica, tá? Então, como eu falei para vocês, existe toda uma dinâmica de mensuração, de planejamento, de marcação cutânea que é inerente a esse tipo de procedimento quando a gente fala de cirurgia reconstrutiva de padrão axial, tá? Então, entender o comprimento da sua lesão, né? O ponto mais distante da sua lesão. E da mesma forma, o ponto mais distante onde esse flap precisa ser recrutado é de suma importância para que você não estabeleça uma cirurgia, não submeta o paciente a uma cirurgia que não vá trazer ali um resultado satisfatório, gerando isquemia, gerando deiscência, ok? Então, é super possível a gente recrutar, então, a cadeia mamária para poder fazer o recobrimento ali da face interna de membro pélvico, tá? Tanto a gente pode utilizar isso de uma maneira contralateral, quanto do mesmo lado considerando o mesmo lado da cadeia mamária e da área de lesão a ser recoberta, tá? As duas possibilidades são descritas na literatura. O fechamento do leito doador, né, da região onde foi removida o fragmento cutâneo, o fechamento é como se fosse uma mastectomia, tá? Então, é super possível de ser realizado. E também eu consigo manter a área de flexão e extensão desse membro pélvico, consigo, né, manter ali toda a atividade desse animal no pós-operatório tardio, sem ter a necessidade de ou amputar esse membro, né, por uma inviabilidade, pelo risco de necrose, né, eventualmente, considerando especificamente o caso desse paciente, ou então de ter ali a problemática da retração cicatricial.
Lembrando, gente, que esse retalho, né, apesar de a gente falar de cadeia mamária, ele também pode ser aplicado para machos, tá? É lógico que normalmente as epigástricas superficiais caudais dos cães, ela tem um aporte sanguíneo satisfatório, mas ali até a mama abdominal caudal, né? Quando a gente considera a abdominal cranial, talvez esse flap já não fique tão bem irrigado na sua extremidade. Mas ainda assim, se for necessário, a gente consegue utilizar, mas sempre com essa ressalva de que pode ser que ele tenha ficado longo demais e a gente tenha ali a perda da porção mais, né, da extremidade mais distal ali desse retalho, tá? Mas é super possível também fazer a realização em machos, ok? Voltando ali para membros torácicos, gente, tá? Desculpa, voltando ali para porção ali articular, tá? Então, quando eu tenho neoplasias, quando eu tenho lesões, ali na porção lateral, né? Então, a gente estava olhando o trecho ali medial de membro pélvico, e quando essas alterações são na lateral, o que eu tenho de possibilidade para evitar a amputação desses membros? Existem os retalhos que são originados através da artéria genicular medial, tá? Ela tem esse nome medial porque ela se origina na face medial ali, mais ou menos na região do joelho, mas ela corre toda lateral ao membro, mais ou menos acompanhando o sentido do fêmur desses pacientes. Ela me dá um retalho bastante longo, bastante robusto e que tem a capacidade de recobrir um leque ali, né? Uma distância bastante grande de formações, de lesões, bastante interessantes, tá? Então, veja nesse caso, né? Então, era um mastocitoma, então seria necessário uma margem de segurança bastante ampla. Então, justamente por isso, a largura desse meu retalho também precisava ser maior, tá? Lógico que a gente sempre precisa se atentar a possibilidade de fechamento primário ali da região doadora desse fragmento cutâneo, tá? Então, sempre levar isso em consideração, mas como ali no membro pélvico eu tenho a prega inguinal, que também consegue me doar um pouco de pele para esse fechamento, eu consigo, gente, uma possibilidade ali, né, considerando a largura desse retalho, muito interessante quando eu preciso fazer a remoção de neoplasias em membro pélvico. Tá? Então, numa situação que há alguns anos atrás, por conta do grau de malignidade da formação, por conta do prognóstico, por conta aí da extensão da área que seria necessária ser removida, esse paciente facilmente seria encaminhado para uma amputação. E hoje, essa já não é mais a realidade, né? Hoje a gente já tem possibilidades de retalhos muito interessantes e muito satisfatórias. Veja esse caso, gente. Olha a formação, né, o tamanho da formação, tem a marcação também mais externa ali da área de margem de segurança, então seria gerado um defeito bastante amplo, já bem mais caudal nesse paciente, né, já quase ali na região lateral do ânus, inguinal ali, e ainda assim esse retalho genicular, ele é capaz de recobrir essa região. Tá? Então, é realmente um flap muito versátil, que para toda essa região lateral, seja em porção mais distal, seja em região mais proximal do membro, eu consigo solucionar uma gama bastante grande de intervenções cirúrgicas apenas com esse flap. Tá? Então, é um tipo de retalho que a gente guarda com muito carinho ali nas nossas possibilidades cirúrgicas, porque ele realmente nos livra de muitas amputações, muitas vezes desnecessárias. Certo? Então, esse aqui é um caso para vocês verem que, mesmo em casos não oncológicos, né, em casos muito desafiadores, quando a gente tem perdas cutâneas bastante amplas, então esse era um paciente que tinha múltiplas áreas de lesão, né, bilateral, sendo ali o lado direito muito mais grave. Além disso, ele tinha, né, uma fratura de coxal, ele tinha uma luxação ali entre fêmur, articulação fêmur-tibiotársica. Então, é um paciente que tinha tudo para sofrer uma amputação, tá? Dado a demora de cicatrização, a condição, a comorbidade, a qualidade de vida, e ainda assim foi possível trabalhar essa ferida para poder granular, fazer, né, um tecido viável nesse paciente,
tá ok? Logicamente que era uma situação que a gente conversava o tempo inteiro com a equipe de ortopedia, né? Tinha um trabalho de enfermagem muito importante junto com esse paciente, mas foi possível fazer ali a melhora dessa ferida para então a gente conseguir fazer o planejamento ali de cirurgia reconstrutiva para não precisar fazer a amputação deste paciente, tá? Então, vejam que nele também foi escolhido fazer um retalho de padrão axial a partir da artéria epigástrica superficial caudal, apesar de ser um macho, tá? E a gente deixou ali como carta na manga, inclusive, a pele ali do escroto, né? Era um paciente inteiro, então ele foi submetido à orquiectomia, e aí foi possível fazer todo o recobrimento cutâneo num único procedimento a partir ali desse flap, tá? Então, são possibilidades, gente, que muitas vezes, não só, né, considerando pacientes que têm contraindicação à amputação, mas se é um animal, era um animal super jovem, era um animal grande, então se eu puder privá-lo da amputação, se eu puder devolver para esse paciente a mobilidade com os 4 membros, a partir de uma cirurgia reconstrutiva, com toda certeza a gente vai optar, tá? Lógico que a gente leva em consideração todos os fatores, né? Risco ali de infecção, de osteomielite e tudo mais. Por isso que eu disse para vocês que são casos que são sempre trabalhados a muitas mãos, mas uma vez havendo, né, não havendo risco para a vida do animal, a gente sempre tenta uma possibilidade mais conservadora, tá certo? Falei para vocês do quanto eu gosto, né, dos retalhos com relação à artéria genicular, mas algumas vezes a gente tem essas surpresas desagradáveis que são: a formação está passando exatamente em cima de onde é o espaço ocupado por esse retalho, tá? E aí, né, quais são as possibilidades que a gente poderia ter? Nesses casos, gente, eu ainda tenho uma possibilidade, que é a artéria ilíaca circunflexa profunda, tá? Ela que passa ali um pouquinho mais dorsal na região da prega inguinal, tá? Então a gente sabe que a gente tem, né, tanto a profunda quanto a superficial, mas a circunflexa profunda, ela é quem vai me dar um retalho bastante interessante, que me permite fazer, né, esse recobrimento para a região ali lateral do membro pélvico, onde eu possa eventualmente ter perdido a genicular, tá? Como esse paciente, tá? E o legal, gente, desse retalho é que eu consigo extrapolar o comprimento desse retalho além do comprimento desses vasos, porque eu tenho também a prega inguinal ali, que me gera bastante pele e que também vai me dar um recobrimento cutâneo muito interessante. Então é quase que um retalho misto aqui que a gente pode citar. Tá? Então, mesma coisa, era um mastocitoma também, tá? A gente calculou ali as margens de segurança, e aí a gente consegue com bastante tranquilidade fazer o recobrimento ali desse leito doador, desse leito receptor, né? Através desse retalho que vem da ilíaca circunflexa profunda. Tá? Então são soluções que, apesar de exigir um planejamento maior, ele me dá uma solução relativamente simples ali para essas situações onde eu posso preservar o membro desses animais, tá? E existe uma possibilidade, gente, que foi publicada, né, na tese de doutorado do professor Christian Vargas, lá de Jabuticabal, então é bastante recente essa possibilidade, que foi a descoberta de uma dupla de artérias que passam ali no dorso desses pacientes, tá? Então, elas foram nomeadas como artérias glúteas superficiais, tá? Então, craniais. Então, são possibilidades que me geram tanto um flap uni ou bilateral. É lógico, gente, mais uma vez, tomem cuidado com o defeito gerado ali nessa região onde você recrutou esse retalho, porque você vai precisar fazer o fechamento, né, dessa área doadora depois. Então, esses retalhos que são bilaterais, eles me geram um retalho bastante importante, um defeito importante, que eu vou precisar recobrir depois, tá? Então, apenas fiquem atentos a isso, mas é uma possibilidade muito interessante, tá? Então,
Esse trabalho sob orientação do professor Andrigo, também lá de Jabuticabal, vem trazer pra gente aí uma possibilidade que muitas vezes, gente, quando eu tenho defeitos ali, né, bastante importantes na região lateral de membro, onde nem a genicular e nem a ilíaca circunflexa seriam capazes, né, de dar conta, é uma possibilidade cirúrgica bastante interessante. Tá? Então, mais uma vez, todo o trabalho de mensuração ali para recrutamento desses fragmentos cutâneos, tá? E aí também é uma solução muito interessante para casos onde muitas vezes a gente poderia aí ter perdido o membro por lesões, por neoplasias que não necessariamente exigiam uma amputação, certo? Esse aqui é um caso que a gente aplicou essa técnica num paciente, tá? Aqui também da rotina, ok? Então também foi feita uma decisão de neoplasia, eu não tenho a imagem da formação em si, mas temos aqui o pós-operatório imediato, tá? Então o recobrimento total ali dessa área que tinha sido exposta por conta da remoção da neoformação através do retalho da artéria glútea, ok? Existe ainda, gente, a possibilidade de utilizar esses retalhos especiais das pregas, tá? Então, a gente muitas vezes utiliza as pregas para fazer recobrimentos ou no tórax ou no abdômen, quando a gente considera a prega inguinal, mas a gente muitas vezes se esquece que sim, dá para utilizar também as pregas para fazer recobrimento de defeitos ali da região de membro, tá? Quando a gente tem essas lesões, né, gente, mais distais, são sempre bem desafiadoras, porque não existem muitas possibilidades ali de flaps axiais que conseguem chegar nessa região. No caso dessa paciente, por exemplo, ela tinha uma contraindicação à amputação, era um paciente que tinha sobrepeso, era um paciente que já tinha um acometimento articular, né, bastante importante. Então, e além disso, a gente tinha a resistência do responsável com relação à amputação. Então, a gente tinha que dar um jeito ali de tirar essa neoplasia e, ao mesmo tempo, fazer o recobrimento. Então, foi escolhido fazer ali o retalho de prega axilar dessa paciente, tá? E tivemos ali o recobrimento completo dessa área, também sem perder mobilidade, sem ter restrição de movimento ali, né, no pós-operatório tardio. É lógico que no pós-imediato a gente restringe por conta da cicatrização, por conta da formação de seroma, mas no pós-tardio é uma paciente que conseguia deambular normalmente a partir deste retalho, tá? Mas, se por acaso não for uma possibilidade, ou então eu tenho uma lesão que está tão distante ali, tão distal, que nem mesmo esses retalhos que são oriundos das pregas conseguiria alcançar, ainda assim nos restam os enxertos, tá? Os enxertos livres. Estes, gente, que são dotados de fragmentos cutâneos que não tem mais um pedículo, né? Eles não têm uma ligação direta com o plexo vascular. Então, eu removo um trecho livre de pele, de uma área doadora, normalmente a gente escolhe ali a lateral de abdômen, e traz um enxerto para uma área receptora, onde foi feita a remoção ali de uma neoplasia. Nesse caso, era um paciente que tinha um melanoma ali nessa região já distal de membro torácico. Então, foi feito essa técnica como escolha justamente para evitar a amputação desse membro, tá? Como que essa técnica é feita? Então, gera-se ali uma espécie de gabarito, né, desse tamanho, dessa extensão de lesão que foi gerada. A gente pode utilizar a própria gaze, a própria compressa para gerar ali esse molde. E exatamente desse mesmo tamanho, eu faço um recrutamento de um fragmento cutâneo desse mesmo paciente, ok? É importante que, né, como a gente não faz essa técnica com o dermátomo, a gente faz ali com os instrumentais gerais da caixa cirúrgica, então um enxerto de espessura total, né? Então a gente só remove ali todo o subcutâneo até conseguir visualizar ali os folículos pilosos. Faço a fenestração de todo esse trecho, né, justamente para que a gente tenha vazão a esse líquido inflamatório que vai sendo gerado, e até porque o tipo de pega, né, o tipo de consolidação ali desse enxerto, ele é feito através da imbebição, né, dessa imbebição plasmática que vai sendo gerada. Então é importante que eu tenha todas essas fenestras.
e depois é feita a incorporação desse retalho nessa área receptora, tá? Então também é uma possibilidade bastante interessante que é aplicada ali nessa região já um pouco mais distal de membro torácico, por exemplo, tá? Poderia ser pélvico também, onde eu não tenho mais a possibilidade de usar outros retalhos, ok? E aí, gente, que eu gostaria de mostrar para vocês também uma outra possibilidade que, apesar de ser mais trabalhosa, é uma possibilidade que pode nos trazer uma solução muito interessante, que são os enxertos em ilha, tá? Essa paciente, ela teve a perda total ali da superfície cutânea da região lateral de membro pélvico, tá? Era uma paciente que já tinha feito uma cirurgia prévia, então ela não tinha mais a possibilidade de fazer a utilização das glúteas. E aí, a gente precisava resolver, tá? Ou a gente amputava esse membro, ou então esperava cicatrizar por segunda intenção, e isso iria demorar muitos meses para cicatrizar. E mais uma vez, a retração cicatricial iria comprometer a mobilidade desse membro, ou então a gente utilizaria a cirurgia reconstrutiva, que é o que foi utilizado nesse animal, tá? Então o enxerto em ilha, gente, ele é feita a captação de pequenos fragmentos livres da superfície cutânea ali, de tórax e abdômen, a gente utilizou, né, porque a lesão era muito extensa, e é feita a incorporação em pequenos pocinhos, né? Então a gente vai fazendo ali perfurações com um punch nesse tecido de granulação e vai incorporando esses pequenos fragmentos cutâneos de forma que, uma vez que eu começo a ter a consolidação ali desses fragmentos cutâneos, eles vão gerando a cicatrização ali de uma forma mais dispersa nessa lesão, sem que eu tenha necessariamente a retração cicatricial oriunda apenas das bordas dessa ferida, tá? Então, a cicatrização acontece de uma forma muito mais rápida e também eu preservo a mobilidade deste membro pélvico. Tá? Então é uma possibilidade bastante interessante nesses casos onde a gente não tem outros retalhos que são de mais fácil execução para serem empregados, certo? E aí, lógico, né, gente? Existem outras alternativas que não necessariamente são... não deixam de ser cirurgias reconstrutivas, né? Mas a gente sai um pouco dos tecidos moles, mas que são inerentes mais à equipe de ortopedia, né? Então, quando a gente tem esses casos, mais uma vez, cirurgia geral não trabalha sozinha, a gente trabalha juntamente com a equipe de ortopedia, a gente trabalha juntamente com a equipe de tecnologia, justamente para poder fazer essas preservações, né, de membro pélvico. Então, uma delas, gente, são as endopróteses, né? Existem muitos trabalhos que descrevem essa técnica, né? A gente já tem ela bastante empregada, mas o grande barato é que agora a gente tem as possibilidades, gente, do emprego de tecnologias 3D, tá? Então, por exemplo, nesses casos onde eu preciso fazer a preservação de parte do osso, tá? Então, eventualmente eu iria precisar fazer a amputação porque apenas uma parte de um fragmento ósseo se perdeu. Ou porque não houve uma consolidação de uma fratura, ou então porque esse paciente teve uma osteomielite e aí isso acabou gerando uma porosidade, enfim, tá? Não importa qual seja ali a razão, é lógico, né? Não estou falando aqui de casos de osteosarcoma, que aí sim, infelizmente, essas técnicas não são preconizadas, mas em casos onde eu tenho a perda, né, de um fragmento ósseo, eu posso fazer o planejamento, a projeção ali de um substituto, né, 3D, para que ele possa aí sim ser incorporado nesse osso e fazer a preservação ali desse membro, tá? E falando em tecnologia 3D, isso sim, gente, tem crescido muito. Existem muitas inovações muito interessantes ali para implantes, né? Que são personalizados para o paciente, que são feitos ali pensando no porte, no peso, na condição desse animal. Então a gente consegue escolher não só o formato ideal, mas o material melhor para esses pacientes, tá? Então existem trabalhos muito recentes com relação a isso, né? De 2024, 2025, que mostram as taxas de sucesso. É lógico, gente, que existem sim agentes complicadores para essas técnicas, mas a gente já tem muita coisa interessante para fazer a preservação desses membros com relação às tecnologias 3D. Tá? Então, existem empresas que são especializadas nisso, né? Então, que a gente está sempre ali
em contato desses pacientes. Então, por exemplo, esse era um caso que era um osteosarcoma, mas era ali numa região mais distal, então dava para fazer uma amputação não tão alta nesse paciente e conseguir fazer a preservação de membro. Tá certo? Existem aquelas formas de próteses mais simples, né? Que são as externas, que são de encaixe, mas que também, gente, tem evoluído muito com a tecnologia. Mais uma vez, vem a tecnologia 3D para trazer esses moldes muito mais personalizados, de materiais ali que são muito mais leves, que trazem um conforto maior para esses pacientes, né? Que tem toda uma tecnologia de amortecimento para esses animais. Que não causam tanta lesão durante o uso. Então, a gente tem muitas alternativas super interessantes. Então, é lógico, gente, vou sempre falar isso para vocês, são casos multidisciplinares, tá? Então, esses meus pacientes, onde eu indico, por exemplo, uma amputação baixa, né, existe a possibilidade de não precisar retirar o membro como um todo. Quem tem a expertise, né, de desenvolver esse material é uma outra empresa, mas é lógico, a gente conversa isso junto, porque eu estou recebendo esse paciente. Então eu vou conversar com essa empresa sobre comportamento, peso, como que é a dinâmica ali da casa desse paciente, como que é a dinâmica responsável animal, tem contactante, não tem, para que juntos a gente consiga desenvolver a melhor possibilidade reconstrutiva para esses animais. Tá? Existem também essas próteses transcutâneas, né, que são muito interessantes para esses pacientes, tá? Que são feitas ali uma integração, né, de parte dessa prótese vai ali fixada, né, na superfície óssea remanescente e a partir dela é colocada então né, um substituto ali da porção distal de membro, tá? Este que é um trabalho muito interessante que é daqui do Brasil, né, do pessoal da Universidade lá do Rio Grande do Sul, tá? Ele é super recente, é desse ano de 2025 e que mostra a reconstrução bilateral num paciente, gente, que muitas vezes é super desafiador. Muitas vezes as pessoas já partem para amputação porque acha que o gato não vai se adaptar a próteses, que ele não tem ali, né, uma qualidade de vida quando a gente precisa manter esses membros. E muito pelo contrário, tá? Escolhendo a técnica certa, o material adequado para esses pacientes, que não seja pesado, que tenha amortecimento. São animais que conseguem deambular de uma forma muito satisfatória, tá? Então, ao invés de fazer a amputação radical bilateral desse paciente, foi optado, então, por fazer essas próteses que devolveram uma mobilidade muito mais próxima ao natural para um animal, para uma espécie que é muito ligada, né, a andar, correr, pular. Então, traz de volta para esse paciente uma qualidade de vida que talvez fosse ficar prejudicada ou diminuída diante de uma amputação radical, tá? E é muito legal a forma como a medicina veterinária e a engenharia, né, a bioengenharia, têm ficado cada vez mais próximas para essas reconstruções, tá? Agora o que a gente tem de novo, de muito legal, são esses enxertos, esses substitutos que são feitos em laboratório, tá? Então, ao invés da gente precisar fazer, por exemplo, um enxerto cutâneo livre, né, gerar um outro trauma nesse paciente, né, um trauma cutâneo, para poder fazer um enxerto de uma área receptora, eu posso muito bem fazer um biomaterial, né, fazer uma pele artificial em laboratório para que isso possa fazer esses substitutos autólogos nesses animais, tá? Então, se é um paciente que já vem para uma cirurgia programada, eu posso eventualmente já ter um biomaterial disponível para fazer ali o recobrimento, né, dessa área. Então, imagina que maravilha, eu não precisar recrutar um flap, não precisar gerar um trauma cirúrgico maior, diminuição de tempo cirúrgico, porque agora eu passei a ter um material que é biocompatível, que me dá ali né, uma taxa de sucesso bastante grande. Isso é realmente muito legal, gente, é muito interessante e eu tenho certeza que cada vez menos membros serão amputados, quanto mais a gente aderir à tecnologia, quanto mais a gente ficar ligado no que está sendo lançado de novo, né? Então, parar de ficar preso apenas aquilo que a gente conhece como corriqueiro, como trivial. Eu costumo dizer que não é mais aceitável, não é mais razoável que
a gente faça a remoção de um membro porque a gente não conhece uma técnica melhor, tá? O membro ele precisa ser removido se essa é a melhor opção para esse paciente e não porque eu não conheço uma técnica melhor, tá? Então, esse era o recado, né? Esse era o tema que eu queria trazer, abordar aqui para vocês, mais no sentido de mostrar para vocês, mais no sentido de aguçar a curiosidade de vocês. Realmente são muitos trabalhos interessantes que são lançados todos os anos. Se vocês quiserem que eu mande um pouco desses trabalhos para vocês, que eu tenho aqui armazenado no meu banco de dados, me manda aí um oi, né, no Instagram, bate o celular no QR Code aí, que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês, de mandar esse material para vocês, e a gente poder trocar aí um pouco de experiência, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham também gostado, né, do evento, estejam aproveitando, estejam acompanhando o evento e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo evento aqui da Cliveba São Paulo. Um grande beijo, tchau, tchau!